Olá, pessoal! Vamos continuar no estudo de literatura brasileira, o romance romântico do século XIX. Na aula anterior, eu estava falando sobre o surgimento do gênero romance no Brasil e como que, desde o início, esse gênero romance ele serviu não somente para divulgar uma política estética do que seria realmente o Brasil, mas uma política identitária nacional em que, a partir do texto literário, surgisse um projeto de nação. Nesse sentido, temos sim o romancista desse projeto, que tentou incorporar essa responsabilidade de, a partir da literatura, divulgar o que seria o nacional. Esse escritor foi José Martiniano de Alencar, um cearense, que vai fazer a sua carreira depois no Rio de Janeiro e vai ser autor, né, de uma série de romances nos quais vão aparecer a figura do brasileiro, da brasileira, do nacional. Pois bem, aqui é o nosso querido Alencar, né? Ele nasce em 1829 e morre em 1877. Foi jornalista, advogado, político, além de romancista, filho de um grande senador também de Ceará. E ele tentou, na sua literatura, unir um projeto cultural e um projeto político. Mas para que entendamos bem esse projeto, temos que entender o contexto histórico em que nasceu esse projeto, né? Vocês sabem que em 1815, anos depois da chegada da família real, o Dom João VI finalmente voltou, né? Fez as pazes com a França, né? Chegou em 1808, mas só em 1815 Dom João VI fez as pazes com a França e permitiu que os franceses viessem para o Brasil trabalhar expedições em pesquisas. E dentre esses franceses que vieram para o Brasil, além da comitiva francesa, dos pintores franceses, também veio um escritor chamado Fernand Denis. Fernand Denis é um escritor francês que veio estudar o Brasil, produziu um livro chamado Résumé de l'Histoire do Brasil, e nesse livro ele vai discutir muito a importância da figura indígena. Aqui temos a capa original do livro, né, que ele foi publicado 10 anos depois, em 1925, aqui uma gravura, né, uma imagem dos índios, e aqui esse texto é fundamental, né, de 1826, porque Fernand Denis, 4 anos, né, 4 anos após a independência, vai promover, através desse livro, a política identitária a partir do índio. Então, o indigenismo surge no Brasil a partir de um pensamento francês. Lembrem que nós falamos na aula anterior do Von Martius, né, o alemão, que ele, nos anos 40, vai ganhar o concurso da história do Brasil, dos 3 rios que se misturam, o Rio Branco, o Rio Indígena e o Rio Negro. Pois bem, agora estamos vendo não a identidade brasileira da miscigenação, mas aqui uma proposta também exterior, também estrangeira, de a origem desse rio, a origem do nacional está no índio. Então, o indianismo é um projeto político-cultural cuja origem vem de um livro em francês, de um francês chamado Fernand Denis. Pois bem, pessoal, depois disso, né, como eu já falei na outra aula, Fernand Denis já está no Império Dom Pedro I, Dom Pedro II vai criar o HGB, que é Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Esse instituto vai ser muito importante para a história do Brasil. Por quê? Porque é esse instituto que vai ter a função política e cultural de patrocinar as pesquisas, não somente históricas e geográficas, mas também artísticas. E a partir desse instituto que muitos pintores vão ser patrocinados por Dom Pedro II, porque ele dizia, a ciência sou eu. Então ele achava que tinha esse papel muito importante de divulgar a ciência e a cultura brasileira. Ele vai investir muito em arte. Dom Pedro II era um homem muito
culto, um homem muito sofisticado, e que tentou muito trazer essa política cultural brasileira, né? Então ele vai investir muito em arte, por exemplo. Essa pintura de Vitor Meirelles foi um pintor muito apreciado por Dom Pedro II, e tem como função retratar a primeira missa. A primeira missa que foi divulgada, né, que foi relatada pelo Pereval de Caminha em 1500. Essa obra, esse quadro aqui, muito se diz que é a certidão do nascimento do Brasil. Mas olha só, é uma obra romântica, pessoal. E aqui você já percebe essa política indianista. Por quê? Porque você percebe aqui, existe sim a hierarquia da igreja, a hierarquia do povo branco, como eu falei no quadro da alegoria da independência, na outra aula, mas você percebe aqui, ó, os indígenas invadindo a tela. Então isso aqui já faz parte de uma política cultural romântica que foi financiada por Dom Pedro II, e que essa política ela tem como objetivo colocar o índio como origem. Um índio altamente cordial, vocês percebem que eles estão muito tranquilos em relação à cena, não existe furor, não existe confronto, existe uma subserviência do índio em relação ao branco. Então, essa política indianista da arte, que foi patrocinada por Dom Pedro II, fala da miscigenação como se fosse uma história pacífica. Como já falamos várias vezes, pessoal, a história do Brasil tende a pacificar a violência. Então, aqui é um exemplo disso. Só para vocês terem ideia, esse quadro foi pintado em Paris, porque o Vitor Meirelles ele ganhou uma bolsa de estudos para estudar em Paris, foi apresentado em Paris, ganhou um prêmio em relação aos outros pintores da época, uma obra premiada, o que era muito difícil na época, um brasileiro ganhar uma premiação, né, internacional. Essa obra foi premiada. E para entenderem como era o estilo do século XIX, olha só, essa obra lembra uma outra obra anterior do Horácio Vernet. Olha só, pensem, ó, o padre, pensem a cruz, né? E a ideia de que a Igreja Católica faz da natureza uma grande catedral, tanto aqui quanto aqui. Importante salientar, pessoal, que isso aqui não é cópia. Para os pintores brasileiros do século XIX, que estavam estudando ainda uma arte neoclássica, essa obra está homenageando esta obra, tá? Então não é cópia nem plágio, é uma homenagem de um pintor para o outro, né? Pois bem, e vocês vão perceber que nessa política do Segundo Reinado vai aparecer muitos índios, né? Como a Moema, outra obra do Vitor Meirelles, né? Moema é uma personagem importante de uma história chamada Caramuru, que é um poema, né? De um poeta chamado Rita Dourão. É um poema muito famoso que vai falar sobre a Moema e a Paraguaçu. Então, aqui é o momento que Moema morre, porque a Paraguaçu ela vai para Portugal com Caramuru, e ela, justamente que vivia nesse triângulo amoroso, ela morre quando vê os dois, né, indo para longe no navio. Na cena original do poema, ela morre no mar afogada, mas Vitor Meirelles decidiu colocar como se fosse após, né, após essa morte. Outra é Iracema, né, do José Maria de Medeiros, também uma obra do Segundo Reinado, que aparece já Iracema aqui, nessa natureza, também um caráter altamente passivo. Aqui tem, para quem lê o livro, tem a cena da flecha, quando ela encontra o Martim, né? Então esse momento altamente amoroso e simbólico, como também essa obra do Último Tamoio do Rodolfo Amoedo. Vocês sabem que houve a Guerra dos Tamoios no começo do século XVI, né? E os tamoios representavam justamente essa força. Mas por que eu coloquei esses índios para vocês analisarem? Porque na maior parte das vezes o índio está morto. Isso também vai aparecer na obra do Alencar. Os indígenas, eles servem como inspiração, mas eles se sacrificam uma nova nação. Então é muito importante vocês, tanto em o Guarani, que é uma obra do Alencar, quanto em Iracema, os indígenas se sacrificam em função de um novo povo, né? Isso não é à toa, pessoal. Parece uma política altamente integralista,
mas ao mesmo tempo que integra, separa, porque se o indígena ele aparece como figura inicial, como figura originária, ela tende a morrer para dar espaço a uma força predominante, que é a força branca. Então, quando nós olharmos os indígenas da literatura, temos que olhar criticamente, porque eles vão aparecer ou como figuras a serem sacrificadas, ou como figuras pacíficas, ou como figuras altamente irrealistas, porque vocês sabem que os nossos indígenas são muito passivos, são muito religiosos, são quase católicos, e não demonstravam a bravura dos indígenas antropofágicos tupinambás do século XVI. Então, faltou essa verossimilhança, por quê? Porque não atrairia muito bem os olhos europeus e sim do antropofágico. Há de se lembrar que quem vai ler esses livros é quem é alfabetizado. Quem é alfabetizado no século XIX, ou o dono da fazenda, ou o europeu. Então, existe uma preocupação com o público estrangeiro, que venha para o Brasil e não tema o Brasil, né? Então, nesse sentido, a literatura é uma grande propaganda. E assim, pessoal, como que surge essa literatura, a literatura indianista, né? O Gonçalves de Magalhães, o mesmo poeta que teoricamente dá origem ao romantismo em 1836, um livro chamado Suspiros Poéticos e Saudades, ele vai ser muito amigo de Dom Pedro II. E Dom Pedro II vai financiar uma obra, uma épica brasileira, uma epopeia brasileira, que vai falar sobre essa Guerra dos Tamanhos com os primeiros portugueses aqui. Ele vai publicar em 56 um livro chamado A Confederação dos Tamoios. Uma épica, uma coisa grandiosa, mas uma obra ruim. Aqui vocês estão vendo a capa original. E no mesmo ano, alguém com esse pseudônimo aqui, chamado Ig, vai escrever uma carta descendo a lenha no texto. Vai criticar, dizer que é artificial, esse Ig aqui, que escreveu essa carta criticando, ele vai ficar tanto na mira do Gonçalves de Magalhães, quanto na mira do Pedro II. Quem será esse Ig, pessoal? Quem será, hein? Isso mesmo, o Alencar. O José Alencar, sob o pseudônimo de Ig, ele vai criticar essa obra do Gonçalves de Magalhães, né? A Confederação dos Tamoios. E aqui começa a carreira literária do Alencar, através dessa crítica. Olha só, o ano que ele criticou, 56, dizendo que essa não é uma obra indianista, não tinha um projeto indianista real e político. E olha só, um ano depois, ele vai publicar O Guarani, um romance de 57, em que vai nos mostrar o Peri, que é um indígena altamente pacífico, é um romance histórico que vai retratar bem o século XVI ali, o primeiro encontro entre o português e o indígena, e, como eu falei para vocês, esse encontro é pacífico. O Peri ama a Cecília, que é a menina loira, ele é altamente subserviente a essa menina e essa família. Então, aqui nessa obra, você já vai perceber esse índio idealizado, gente. Então, aqui começa essa proposta política e literária do Alencar. Em 65, ele vai escrever Iracema. Iracema é anagrama de América. O que seria anagrama? É a mistura das letras, né, de modo que se você reorganiza, tem outro significado. No caso aqui, Iracema significaria América, que também está a capa originária do livro, né? E olha só, há uma diferença aqui. Esse romance Iracema é um romance quase que um poema em prosa. O texto é em prosa, né? Não é poema, só que é altamente musical. Há uma progressão artística desse livro para esse. Por quê? Porque nesse livro aqui, Iracema, o Alencar tem como principal missão criar uma linguagem literária tipicamente brasileira. Como que ele vai fazer essa linguagem? Uma poesia misturando o português com o indígena. É muito famoso, né? A primeira parte do livro Iracema, né? Iracema, a virgem dos lábios de mel, que tinha os cabelos mais negros que a asa da graúna e mais longos que seu talhe de palmeira. O favo do jati não era doce como seu sorriso, nem a baunilha recendia no bosque como seu hálito perfumado. Então, você percebe essa poesia, ele vai inserir esses termos tipicamente indígenas, né, o jati, graúna,
vai criar essa musicalidade para tentar produzir uma linguagem brasileira, artisticamente brasileira. Se vocês lerem os livros do Alencar, haverá muitas legendas e algumas palavras, porque são termos indígenas que ele vai inserir no seu texto. Parece bonito? Parece, mas ele vai ser muito criticado por isso. Por quê? Porque o Alencar, ele não está ouvindo o século XIX. Ele não está ouvindo o português popular que é falado no século XIX. Ao invés de ouvir o presente, ele vai criar uma linguagem artificial, como se esse texto fosse escrito no século XVI. Então, assim, apesar da boa intenção do Alencar, ele não quis ouvir o seu tempo, né? Entretanto, né, acho que é uma fase muito bonita da literatura, ainda que tenhamos que ver com muita crítica esse momento, pessoal. De qualquer maneira, podemos dizer que Alencar realmente é o nosso grande escritor dessa produção desse Brasil literário. Até a próxima. Tchau, tchau.